é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, em mais uma sexta-feira, aqui diretamente da Vila Galvão, em Guarulhos, né? Quando a gente fala Guarulhos aqui, para você, pela TV Mundo Maior, os amigos da Boa Nova, um programa novamente, um programa que é dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. E agora você pode assistir também pelo Facebook, também pelo YouTube e pela própria tvmundomaior.com.br. E você pode fazer as suas perguntas, as suas colocações através do site, do nosso e-mail e também do nosso WhatsApp, que agora está mais fácil para as pessoas estarem fazendo as suas comunicações através do WhatsApp. Você pode ver o número que está aqui embaixo agora, é 11 99643 3827. E estamos juntos. Mais essa tarde, toda sexta-feira, 16 horas, programa novamente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que ainda é a depressão, né? Que nós começamos a falar sobre depressão, vamos falar sobre vários aspectos da depressão, que são os aspectos do que nós chamamos de visão sistêmica do ser humano, ou seja, um ser biológico, psicológico, social, espiritual e também está envolto, queira ele ou não, a fenomenologia espírita, né? E aí, hoje, nos cabe falar sobre o aspecto psicológico da depressão. Na semana passada nós falamos sobre o aspecto biológico, entendemos lá como é que funciona o cérebro, o neurônio, os neurotransmissores, o remédio, como é que ele ajuda a corrigir e como isso nos ajuda a tirar um pouco o desconforto da depressão para que eu possa continuar estudando a minha dor e, é claro, evitando a revolta e aí crescendo e vivendo, tirando proveito da nossa vida, seja qual for a dificuldade que ela se nos apresente, ok? Então, se você quiser nos assistir pelo Facebook, é só entrar lá agora e entrar que você vai ver ao vivo, está passando em streaming, né, que fala? Em streaming, né, que vai estar passando lá pelo Facebook, ok? Quando nós estamos do aspecto psicológico, nós estamos falando de uma descoberta que é meio recente, tá? O que eu quero dizer recente? Saber que existe o nosso aspecto psicológico não é muito antigo. Sabemos que pessoas já sabiam disso, acho que provavelmente desde Hipócrates e outras culturas. Mas do ponto de vista moderno, científico, né, ou pragmático, no sentido de atuar com uma técnica para ajudar e tratar, vamos dizer assim, as pessoas, isso é bem recente. Okay? E quando eu digo recente, deve ter no máximo um século, vai? E aí nós vamos tentar entender como essa descoberta foi tão importante para o mundo, né, que por um bom tempo, em função das descobertas da psicologia, principalmente através de Freud, né, esqueceu-se da parte biológica do ser humano. Quase ninguém mais, depois que saiu a psicanálise, estudava, vamos dizer assim, a parte biológica. Por uns longos anos, não se estudou nenhum outro neurotransmissor, nenhum outro tipo de remédio na parte da psiquiatria. E é isso que nós vamos ver agora, né? A primeira vez que alguém falou alguma coisa sobre, cientificamente, né, está no nosso primeiro slide, que vai mostrar como é que era isso antigamente, né? Esse Franz Joseph Gall, de 1758 a 1828, propôs o que nós chamaríamos de frenologia. É uma coisa muito engraçada isso, né? Porque ele, quer dizer, hoje é engraçado, mas na época era o que era possível, né? Ele, se vocês estão vendo ali a cabeça de uma pessoa, né, claro, sem cabelo, e cheio de mapinhas, né? Se você olhar como se fossem mapas, né? Mostrando mais ou menos o que seria cada lugar desse, seria uma parte do nosso sentimento, do nosso pensamento ou coisa parecida, né? Muito tempo depois,
criou-se o que eles chamariam de craniometria. Então, de acordo com o tamanho, a distância entre certas partes do nosso crânio, você poderia deduzir mais ou menos o que aconteceria com a personalidade e o comportamento daquela pessoa. Até hoje em dia, isso nos dá uma certa dica, tá? Do que está acontecendo com as pessoas pelo feitio da sua cabeça, certo? Porém, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? A frenologia e a craniometria foi utilizada, né, na guerra para falar sobre a hegemonia de raça. Então essa tecnologia acabou caindo em descrença porque eles estavam querendo descobrir e mostrar pela frenologia e pela craniometria a possibilidade de que, com essas medidas da cabeça você é um ariano. Que eu acho que nunca ninguém descobriu isso, nunca ninguém conseguiu provar isso, nem vai conseguir porque isso não existe. Porém, a questão de tamanho do crânio, formatos e certos como se organizou os lóbulos no nosso cérebro pode determinar, sim, a gente pode compreender certas coisas e isso se tornou mais fácil, ou não sei se mais fácil, mas mais acessível a gente ter essa informação com o advento dos exames em que você consegue ver o cérebro sem ter que cortar a cabeça da pessoa, que é a tomografia e principalmente a ressonância magnética e mais atualmente os exames de emissão de pósitrons, que é o PET scan, por exemplo. Isso a gente consegue perceber que existe um correlato entre o comportamento, o formato cerebral e a atividade cerebral, que a gente consegue ver através do eletroencefalograma, em que você olha para o indivíduo, olha o comportamento dele, olha os sentimentos, pensamentos e as ações, que é a atitude dele, você olha o formato, você vê que mais ou menos bate com a formação, o formato e o funcionamento do seu cérebro. O que é óbvio, né? No sentido de que, vamos dizer assim, muitas vezes você vai fazer a ressonância magnética de uma pessoa que tem, por exemplo, um quadro orgânico que causa nele uma oligofrenia, você vai olhar o formato do cérebro dele, é muito parecido, mas se você começar a olhar os detalhes dele com um cara que é normal, tem umas coisas diferentes, e isso você pode dizer, tá vendo? Provavelmente existe um condicionamento da capacidade daquele espírito se manifestar através daquele corpo, pelo qual ele só consegue ser assim, tá? Lembrando, espiritualmente falando, que o nosso perispírito é a forma do que vai ser a nossa forma. E aí então vai dar a plasticidade, e aí no caso a neuroplasticidade, na qual será possível a manifestação do meu espírito, ok? Com isso, nós vamos começar a entender agora como é que funciona então o adoecimento do ponto de vista psicológico para a gente poder chegar na depressão. Mas vamos começar a entender primeiro como que a gente como a gente funciona por dentro, né, vamos dizer assim, né, na questão psicológica, tá? Os grandes pensadores da psicologia, né, perceberam uma coisa, né? Vamos ver o nosso próximo slide, que eu quero mostrar para você o que acontece, o que é importante. Os grandes pensadores, o pai da psicologia é Freud, né? E ele inaugurou aí o que nós chamaríamos de movimento humanista, né? Porque um grande pensador também que trouxe grandes conhecimentos, que depois foi deixado para trás, foi Watson e Skinner. Tá ali, ó, ali embaixo, um cara de óculos voltado para frente. É o terceiro de cima para baixo, né? É o Skinner, né? Ele foi um cara que estudou muito comportamento. O Watson também. E percebeu que o ser humano é condicionável, como um animal. Só que ele falava o seguinte, que o ser humano era uma tábua rasa. O que significa isso? Como se nós fôssemos um disquete virgem, que quando a gente encarna, vai gravando um monte de experiência, e o ser humano é apenas um monte de gravação de experiências. O que tornou o ser humano, vamos dizer assim, num aspecto reducionista, né? Ou seja, você é apenas um animal adestrado, vamos dizer assim. Não é bem assim. Foi aí que entrou então Freud, trazendo uma linhagem mais, como nós vamos pensar assim, uma linhagem mais humanista, dizendo que não, o ser humano tem outros valores do que um animal adestrado. Porém,
apesar desse movimento humanista, que muitas vezes se coloca muito contra Skinner, Watson, ou seja, contra o comportamental, né? Nós continuamos sendo animais condicionáveis, sim, apesar de termos grandes quantidades de sentimentos e pensamentos humanos. A prova disso é a propaganda e o marketing, né, que usa o conhecimento behaviorista do Skinner para nos induzir a comportamentos principalmente de consumo, usando as técnicas mais primárias do behaviorismo para o nosso condicionamento. Então, vamos olhar lá para a gente poder ver os nossos pensadores. O Freud foi o pai da psicologia, da psicanálise, né, a terapia através da palavra. O Jung, que era um discípulo dele, era o único que era do grupo da psicanálise que não era judeu, e acabou ampliando o conhecimento de Freud, criando a psicologia analítica. E depois tem o Skinner, que eu faço questão de dizer que ele existe, porque não adianta você ser humanista e negar o seu corpo, como também não adianta você negar o condicionamento do seu corpo e negar o seu lado humano. E tem lá um pensador ali chamado Assagioli, que é meio pouco conhecido, que é o Roberto Assagioli. Ele é um psiquiatra italiano que, na realidade, o que ele fez? Ele juntou e tornou prático todos os conhecimentos oferecidos pelos nossos grandes pensadores, Freud, Jung, Skinner, Maslow, todos. E ele juntou numa técnica que ele chamou de psicossíntese, né? Ou seja, não adianta eu ficar analisando as pessoas, falando dos seus detalhes, se eu não dou um instrumento, não sou o seu instrutor, não dou instruções para ele fazer a grande síntese da sua vida. Então eu tenho que me conhecer para depois fazer uma síntese e com isso, a partir deste autoconhecimento, passar a entender melhor a mim mesmo e os outros. E aí nosso outro slide vai mostrar como é engraçado a possibilidade de eu me equivocar quando eu olho para uma pessoa e analiso ela apenas por um momento que eu vi um comportamento dela. Tá? Eu sempre uso essa figura e ela é muito engraçada, né? Dá a impressão que é uma mulher que não tem uma perna e não tem cabeça. E no lugar da cabeça nasceu um pé. Olha só, como é que pode isso? Claro, ela é uma artista, uma ginástica, né? Uma ginasta. E aí nós estamos vendo ela num momento em que nós poderíamos julgá-la, condená-la e executá-la, porque ela está muito diferente. Nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco com essa imagem, depois nós vamos voltar para poder como é que isso funciona então, como é que faz para entender a nossa realidade interna. Até já. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui no nosso segundo bloco do programa desta sexta-feira, em que nós estamos comentando sobre a depressão do ponto de vista psicológico. Está lá no Facebook, já dá para assistir ao vivo, está lá no YouTube e você também pode falar com a gente pelo WhatsApp. Também está pela TV Mundo Maior, que é o site tvmundomaior.com.br, e você pode se comunicar com a gente também através dessas vias todas, inclusive o nosso WhatsApp, porque nós já temos uma pergunta aqui, né? Vamos ver aqui. É de Caraguatatuba, né? Deixa eu pegar o meu zoiador aqui. Aqui, olha. É o Marcos Donati, Caraguatatuba. Doutor, como podemos nos livrar de padrões mentais negativos, de modo que possamos enxergar a vida mais leve e nos livrarmos de quadros depressivos? Grande abraço. Marcos, se você conseguir segurar a sua ansiedade, eu vou falar isso nos programas mais na frente, mas eu vou te explicar. A gente tem que rever os nossos valores éticos e morais, é a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas e também com Deus. Ou seja, que eles chamam de espiritualidade horizontal e a vertical. E existe um método, um processo em que você treina isso, ou seja, não é que você
ao fazer isso, já amanhã vai, pô, estou livre, tô puro, santo e casto agora. Não, o que vai acontecer é que você vai aprender a estudar a sua angústia, aprender a estudar os seus sentimentos, os seus pensamentos, ou como a gente fala, estudar a sua dor para que ela não vire uma revolta. Tem instrumento, instruções e instrutores para isso. No decorrer desses programas, nós vamos estar falando várias vezes sobre isso. Não saia daí, para você poder aprender como é que é e contar para as pessoas que você conhece, que também talvez estejam passando pela mesma vontade, né? Que vontade é essa? É como ele descreveu aqui, a nossa vontade de nos livrar de padrões mentais negativos. Primeiro, não existe padrão mental negativo. O que existe é um padrão mental que não lhe serve mais. E aí, a gente quer ir para um outro e não consegue sair, ou por apego, ou por medo, ou porque está acomodado na situação. Então, o instrumento é esse. É como eu avançar para frente, né? Posso até olhar para trás, pelo espelhinho do retrovisor, certo? Que é desse tamanhinho, né? Mas nunca tirar a visão do nosso para-brisa, que é bem maior, é bem mais ampla e também bem mais convidativo. Vamos falar, você vai ouvir aí com a gente aí, tá? Só uma curiosidade, Marcos, o seu nome, Donati, é o nome de um ponto que entra na cirurgia, ponto de Donati. Eu acho que o cara, que médico é muito vaidoso, né? Ele dá nome para as coisas que ele inventa. Eu nunca vi médico dar nome para exame de fezes, mas é interessante isso, né? Uma coisa importante eles dão, né? E vamos continuar naquele slide que é meio diferente, que está mostrando uma mulher que está sem cabeça, sem uma perna e no lugar da cabeça, um pé. Na realidade, isso é o que significa julgar, condenar e executar a pessoa por um corte na sua vida, né? Isso é extremamente injusto. E é assim que funciona a nossa justiça, tanto do nosso país quanto do mundo inteiro. Não interessa o que você andou fazendo até hoje. Você pode ter sido um anjo de ternura por 50 anos. Se você comete um deslize, o cara vai falar, mas você é réu primário, mas vai ter que pagar do mesmo jeito. Não tem como você ter compensado alguma coisa ou ter vivido alguma coisa. Tem as atenuantes, claro, e tem os agravantes. Mas nós vamos começar a entender como que é possível a gente entender as pessoas sem julgá-las e sem condená-las. É o que vai nos dizer o nosso próximo slide, que é essa figura, que eu estou cansado de ver, que na verdade, quer dizer, cansado de ver, é que eu gosto de mostrar sempre, parece coisa repetitiva, mas eu acho que a gente aprende por repetição. É o iceberg do comportamento. Quando você vê o comportamento de alguém, você está vendo só a pontinha do iceberg que está saindo para fora do mar. Mas se você vai compreendendo o comportamento, que seria mais ou menos como se eu enxugasse o gelo que fica em cima do mar, o gelo que está embaixo vai subindo. Aí você vai começando a entender. Ah, por isso que ela parecia que não tinha uma perna. Ela estava dobrando a perna para trás. Então você vai começando a entender. Quando você faz a fita andar, ou seja, você faz a imagem andar. Então você começa a ver que as pessoas têm um comportamento, por quê? Por trás dele tem medos, emoções, sentimentos de culpa, sentimentos de raiva, experiências pregressas, crenças, uma questão de autoestima, preocupações, que é o que vai apenas... o que eu vou estar vendo é apenas uma resultante disso tudo, então eu não posso julgar, né? O que eu posso julgar é tipo assim, olha, a pessoa fez uma coisa lamentável, ou também é um julgamento quando a gente fala, nossa, essa pessoa fez uma coisa muito boa, mas o que será que mobilizou ela para fazer isso? Às vezes tem pessoas que cometem atitudes que nós falamos de louváveis, porém os sentimentos que tem, que levam ela a fazer isso, não são tão bons assim, né? Elas são impulsionadas por certas coisas que não são nem tão confortáveis e nem tão necessárias para se poder ter aquele rompante de bondade ou de seja lá o que for que a gente faça achar que é certo ou é errado. Aí então é que nós vamos começar a entender que, do ponto de vista psicológico, por isso que Freud valorizou tanto, em primeira instância na vida dele, a hipnose, que ele foi aprender lá com Charcot, na França, né? E lá, Charcot é o nome de um psiquiatra que aplicava hipnose. E naquela época existia um tipo de doença muito curioso na época, que era a histeria. Eram pessoas que tinham várias alterações de função sem alteração de estrutura no seu corpo. Por exemplo,
cegueira histérica, a pessoa não enxergava e não tinha nenhum defeito no cérebro. Só que você fazia a hipnose e a pessoa voltava a enxergar. Saía da hipnose, voltava a ficar cega. Então começou a ficar claro na cabeça dos neurologistas, Freud era neurologista, de que poderia existir uma doença sem lesão estrutural, sem lesão de nervo. E ele foi estudar a hipnose. Depois, quando ele voltou para Verdun, na Suíça, um amigo dele pediu para ele aplicar a hipnose em todas as pacientes histéricas dele. E aí ele começou a perceber que havia por trás daqueles sintomas coisas que as pessoas tinham tirado da sua consciência porque eram muito traumáticas. A famosa Ana O, né, que foi um caso que Freud descreveu, que era filha de um grande político na época, por isso que ele deu esse codinome, ninguém sabia muito bem quem era ela. Mas foi um caso muito importante, de uma cegueira histérica que ele descobriu através da hipnose o que tinha acontecido com aquela pessoa que fez ela ficar cega, certo? Com aquela moça. Depois ele percebeu que talvez não precisasse estar em estado alterado de consciência, ou seja, pela hipnose, e que às vezes o efeito da hipnose sumia depois que a pessoa saía do transe, ou seja, voltava ao sintoma. Então ele começou querer fazer esse tipo de percepção do que está no meio inconsciente por outros meios. E que foi então que ele criou o que ele chama da livre associação de ideias, que é aquela coisa que a gente sabe que é meio virou, como é que chama isso? Comum as pessoas falarem sobre isso. Deita no divã e começa a falar. E o psicanalista fica lá anotando, e você fala um monte de coisa, fala, e ele começa a perceber as conexões de que você fala que você não percebe. E aí então ele começa a entender aos poucos o que está acontecendo com você lá no seu inconsciente. Isso então que seria um processo da psicanálise, ou seja, a análise do seu psiquismo. E de Freud também valorizou muito a interpretação dos sonhos, porque quando a gente está dormindo, o nosso consciente afrouxa e o nosso inconsciente vem à tona. Se nós sonhássemos exatamente com aquele conteúdo que está reprimido no meu inconsciente, que me perturba, eu acordaria em pânico. Então o sonho tem a função de proteger o sono. Por isso que quanto mais pé sem cabeça e mais cabeludo é o sonho, mais interessante do ponto de vista psicanalítico. Por quê? Porque está me dando informações indiretas de uma coisa que você precisa tomar consciência, mas que ela é tão pavorosa para você que vem de maneira deturpada. Por isso a importância da interpretação dos sonhos. Okay? É nesse sentido, então, que quando você olha o comportamento de alguém, convém você não julgar e não condenar e muito menos executar. Você pode até falar assim, nossa, é curioso o seu comportamento. Tipo assim, estou curioso de saber como é que você chegou à conclusão que você tinha que fazer isso. Como é que você conseguiu ficar cego sem ter lesão no cérebro, no olho, né? Como é que você fez? É curioso isso. Então é claro que se, em vez de você ficar condenando, e era muito comum, e até hoje em dia é comum condenar as pessoas que usam como recurso de adaptação à emoção forte a histeria, que é a crise conversiva, né? Converter num sintoma físico um problema que é emocional. As pessoas são chamadas, assim, pejorativamente de pessoas histéricas. Mas as pessoas que conseguem fazer isso têm uma habilidade que a maioria das pessoas não tem. Ou seja, de converter sintomas e conseguir com isso melhorar a sua vida. Que é o que nós vemos no nosso próximo slide, que são as nossas funções mentais. Então, o iceberg, na realidade, é um triângulo, onde a gente percebe que a base de todas as nossas ações, seja em forma de palavra ou de movimento, são os nossos sentimentos. Depois a gente pensa sobre o que a gente sentiu e finalmente eu vou agir de acordo com o que eu concluí pensando sobre o que eu senti. Então é o que a gente chama de esfera afetiva, que manda na gente, que é os nossos instintos, as emoções e os sentimentos. Depois a gente vai pensar sobre o que sentiu, seja instintivamente, seja se eu senti uma coisa instintiva, se eu senti uma emoção ou senti um sentimento, que só o ser humano sente. Eu vou pensar, eu vou captar a informação, comparar com aquelas que eu já tenho e elaborar uma resposta. Esta resposta pode ser através de palavras ou pode ser através do meu sistema neuropsicomotor, que é o meu gesto, a minha ação. Não é difícil então entender que tudo isso que acontece, sentimento, pensamento e ação, pensamento e sentimento, fica guardado num lugar que eu fiz ali, em volta desse triângulo está escrito lá memória, fica tudo gravado lá.
como uma espécie de banco de dados de todas as minhas experiências. E com isso a gente começa a perceber que cada um é um indivíduo que reage como pode, não é como quer. E isso, poder, não é no sentido eu posso mais do que você, não. A minha maneira de fazer é diferente. Eu posso fazer assim, o outro faz assado, ou esse outro aqui faz cozido. Mas se você for ver, todos estão fazendo a mesma coisa, que é o quê? Elaborar seus sentimentos e os seus pensamentos através da vida em comum. Nós vamos para o nosso intervalo, nós vamos voltar como é que isso pode nos levar à depressão. Até já. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui no nosso segundo bloco do programa desta sexta-feira, em que nós estamos comentando sobre a depressão do ponto de vista psicológico. Está lá no Facebook, já dá para assistir ao vivo, está lá no YouTube e você também pode falar com a gente pelo WhatsApp. Também está pela TV Mundo Maior, que é o site tvmundomaior.com.br, e você pode se comunicar com a gente também através dessas vias todas, inclusive o nosso WhatsApp, que nós já temos uma pergunta aqui, né? Vamos ver aqui. É de Caraguatatuba, né? Deixa eu pegar o meu zoiador aqui. Aqui, olha. É o Marcos Donati, Caraguatatuba. Doutor, como podemos nos livrar de padrões mentais negativos, de modo que possamos enxergar a vida mais leve e nos livrarmos de quadros depressivos? Grande abraço. Marcos, se você conseguir segurar a sua ansiedade, eu vou falar isso nos programas mais na frente, mas eu vou te explicar. A gente tem que rever os nossos valores éticos e morais, é a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas e também com Deus. Ou seja, que eles chamam de espiritualidade horizontal e a vertical. E existe um método, um processo em que você treina isso, ou seja, não é que você, ao fazer isso, já amanhã vai, estou livre, tô puro, santo e casto agora. Não. O que vai acontecer é que você vai aprender a estudar a sua angústia, aprender a estudar os seus sentimentos, os seus pensamentos, ou como a gente fala, estudar a sua dor para que ela não vire uma revolta. Tem instrumento, instruções e instrutores para isso. No decorrer desses programas, nós vamos estar falando várias vezes sobre isso. Não saia daí, para você poder aprender como é que é e contar para as pessoas que você conhece, que também talvez estejam passando pela mesma vontade, né? Que vontade é essa? É como ele descreveu aqui, a nossa vontade de nos livrar de padrões mentais negativos. Primeiro, não existe padrão mental negativo. O que existe é um padrão mental que não lhe serve mais. E aí, a gente quer ir para um outro e não consegue sair, ou por apego, ou por medo, ou porque está acomodado na situação. Então, o instrumento é esse. É como eu avançar para frente, né? Posso até olhar para trás, pelo espelhinho do retrovisor, certo? Que é desse tamanhinho, né? Mas nunca tirar a visão do nosso para-brisa, que é bem maior, é bem mais ampla e também bem mais convidativo. Vamos falar, você vai ouvir aí com a gente aí, tá? Só uma curiosidade, Marcos, o seu nome, Donati, é o nome de um ponto que entra na cirurgia, ponto de Donati. Eu acho que o cara, que médico é muito vaidoso, né? Ele dá nome para as coisas que ele inventa. Eu nunca vi médico dar nome para exame de fezes, mas é interessante isso, né? Uma coisa importante eles dão, né? E vamos continuar naquele slide que é meio diferente, que está mostrando uma mulher que está sem cabeça, sem uma perna e no lugar da cabeça, um pé. Na realidade, isso é o que significa julgar, condenar e executar a pessoa por um corte na sua vida, né? Isso é extremamente injusto. E é assim que funciona a nossa justiça, tanto do nosso país quanto do mundo inteiro. Não interessa o que você andou fazendo até hoje. Você pode ter sido um anjo de ternura por 50 anos. Se você comete um deslize,
o cara vai falar, mas você é réu primário, mas vai ter que pagar do mesmo jeito. Não tem como você ter compensado alguma coisa ou ter vivido alguma coisa. Tem as atenuantes, claro, e tem os agravantes. Mas nós vamos começar a entender como que é possível a gente entender as pessoas sem julgá-las e sem condená-las. É o que vai nos dizer o nosso próximo slide, que é essa figura, que eu estou cansado de ver, na verdade, quer dizer, cansado de ver, é que eu gosto de mostrar sempre e parece coisa repetitiva, mas eu acho que a gente aprende por repetição. É o iceberg do comportamento. Quando você vê o comportamento de alguém, você está vendo só a pontinha do iceberg que está saindo para fora do mar. Mas se você vai compreendendo o comportamento, que seria mais ou menos como se eu enxugasse o gelo que fica em cima do mar, o gelo que está embaixo vai subindo. Aí você vai começando a entender. Ah, por isso que ela parecia que não tinha uma perna. Ela estava dobrando a perna para trás. Então você vai começando a entender. Quando você faz a fita andar, ou seja, você faz a imagem andar. Então você começa a ver que as pessoas têm um comportamento, por quê? Por trás dele tem medos, emoções, sentimentos de culpa, sentimentos de raiva, experiências pregressas, crenças, uma questão de autoestima, preocupações, que é o que vai apenas... o que eu vou estar vendo é apenas uma resultante disso tudo, então eu não posso julgar. Né? O que eu posso julgar é tipo assim, olha, a pessoa fez uma coisa lamentável. Ou também é um julgamento quando a gente fala, nossa, essa pessoa fez uma coisa muito boa. Mas o que será que mobilizou ela para fazer isso? Às vezes tem pessoas que cometem atitudes que nós falamos de louváveis, porém os sentimentos que tem, que levam ela a fazer isso, não são tão bons assim. Né? Elas são impulsionadas por certas coisas que não são nem tão confortáveis e nem tão necessárias para se poder ter aquele rompante de bondade ou de seja lá o que for que a gente faça achar que é certo ou é errado. Aí então é que nós vamos começar a entender que, do ponto de vista psicológico, por isso que Freud valorizou tanto, em primeira instância na vida dele, a hipnose, que ele foi aprender lá com Charcot, na França. Né? E lá, Charcot é o nome de um psiquiatra que aplicava hipnose. E naquela época existia um tipo de doença muito curioso na época, que era a histeria. Eram pessoas que tinham várias alterações de função sem alteração de estrutura no seu corpo. Por exemplo, cegueira histérica, a pessoa não enxergava e não tinha nenhum defeito no cérebro. Só que você fazia hipnose e a pessoa voltava a enxergar. Saía da hipnose, voltava a ficar cega. Então começou a ficar claro na cabeça dos neurologistas, Freud era neurologista, de que poderia existir uma doença sem lesão estrutural, sem lesão de nervo. E ele foi estudar a hipnose. Depois, quando ele voltou para Yverdun, na Suíça, um amigo dele pediu para ele aplicar a hipnose em todas as pacientes histéricas dele. E aí ele começou a perceber que havia por trás daqueles sintomas coisas que as pessoas tinham tirado da sua consciência porque eram muito traumáticas. A famosa Ana O, né, que foi um caso que Freud descreveu, que era filha de um grande político na época, por isso que ele deu esse codinome, ninguém sabia muito bem quem era ela. Mas foi um caso muito importante, de uma cegueira histérica que ele descobriu através da hipnose o que tinha acontecido com aquela pessoa que fez ela ficar cega, certo? Com aquela moça. Depois ele percebeu que talvez não precisasse estar em estado alterado de consciência, ou seja, pela hipnose, e que às vezes o efeito da hipnose sumia depois que a pessoa saía do transe, ou seja, voltava ao sintoma. Então ele começou a querer fazer esse tipo de percepção do que está no meio inconsciente por outros meios, e que foi então que ele criou o que ele chama da livre associação de ideias, que é aquela coisa que a gente sabe que é meio virou, como é que chama isso? Comum as pessoas falarem sobre isso, deita no divã e começa a falar. E o psicanalista fica lá anotando, e você fala um monte de coisa, fala, e ele começa a perceber as conexões de que você fala que você não percebe. E aí então ele começa a entender aos poucos o que está acontecendo com você lá no seu inconsciente. Isso então que seria um processo da psicanálise, ou seja, a análise do seu psiquismo. E Freud também valorizou muito a interpretação dos sonhos, porque quando a gente está dormindo, o nosso consciente afrouxa e o nosso inconsciente vem à tona. Se nós sonhássemos exatamente com aquele conteúdo que está reprimido no meio inconsciente,
que me perturba, eu acordaria em pânico. Então o sonho tem a função de proteger o sono. Por isso que quanto mais pé sem cabeça e mais cabeludo é o sonho, mais interessante do ponto de vista psicanalítico. Por quê? Porque está me dando informações indiretas de uma coisa que você precisa tomar consciência, mas que ela é tão pavorosa para você que vem de maneira deturpada. Por isso a importância da interpretação dos sonhos. Okay? É nesse sentido, então, que quando você olha o comportamento de alguém, convém você não julgar e não condenar e muito menos executar. Você pode até falar assim, nossa, é curioso o seu comportamento. Tipo assim, estou curioso de saber como é que você chegou à conclusão que você tinha que fazer isso. Como é que você conseguiu ficar cego sem ter lesão no cérebro, no olho, né? Como é que você fez? É curioso isso. Então é claro que se, em vez de você ficar condenando, e era muito comum, e até hoje em dia é comum condenar as pessoas que usam como recurso de adaptação à emoção forte a histeria, que é a crise conversiva, né? Converter num sintoma físico um problema que é emocional. As pessoas são chamadas, assim, pejorativamente de pessoas histéricas. Mas as pessoas que conseguem fazer isso têm uma habilidade que a maioria das pessoas não tem. Ou seja, de converter sintomas e conseguir com isso melhorar a sua vida. Que é o que nós vemos no nosso próximo slide, que são as nossas funções mentais. Então, o iceberg, na realidade, é um triângulo, onde a gente percebe que a base de todas as nossas ações, seja em forma de palavra ou de movimento, são os nossos sentimentos. Depois a gente pensa sobre o que a gente sentiu e finalmente eu vou agir de acordo com o que eu concluí pensando sobre o que eu senti. Então é o que a gente chama de esfera afetiva, é que manda na gente, que é os nossos instintos, as emoções e os sentimentos. Depois a gente vai pensar sobre o que sentiu, seja instintivamente, seja se eu senti uma coisa instintiva, se eu senti uma emoção ou senti um sentimento, que só o ser humano sente. Eu vou pensar, eu vou captar a informação, comparar com aquelas que eu já tenho e elaborar uma resposta. Esta resposta pode ser através de palavras ou pode ser através do meu sistema neuropsicomotor, que é o meu gesto, a minha ação. Não é difícil então entender que tudo isso que acontece, sentimento, pensamento e ação, pensamento e sentimento, fica guardado num lugar que eu fiz ali, se vocês em volta desse triângulo está escrito lá, memória. Fica tudo gravado lá, como uma espécie de banco de dados de todas as minhas experiências. E com isso a gente começa a perceber que cada um é um indivíduo que reage como pode, não é como quer. E isso, poder, não é no sentido eu posso mais do que você, não. A minha maneira de fazer é diferente. Eu posso fazer assim, o outro faz assado, esse outro aqui faz cozido. Mas se você for ver, todos estão fazendo a mesma coisa, que é o quê? Elaborar seus sentimentos e os seus pensamentos através da vida em comum. Nós vamos para o nosso intervalo, nós vamos voltar como é que isso pode nos levar à depressão. Até já. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. E nós temos um WhatsApp aqui que chegou de Niterói, do Rio de Janeiro, aqui o Carlos mandou uma pergunta interessante, né? Boa tarde, doutor João. O programa está legal. Porém, a pergunta dele, podemos fazer uma limpa em nosso inconsciente de modo que pudéssemos nos livrar dos nossos traumas? É interessante isso, uma espécie, estava conversando com o Maurício, uma espécie de lavar rápido assim, né? Do nós fazer um brush, né? Lavar a nossa mente e liberar tudo. Na realidade, é um conceito interessante que você está falando. Se nós conseguíssemos colocar para nossa consciência tudo que tem no nosso inconsciente, a gente pira. Não dá. É muito conteúdo, sabe? Muito conteúdo.
Em relação aos traumas, talvez fosse interessante, mas o que a gente faz? Cada um tem uma capacidade de elaboração da frustração, vamos dizer assim, ou de momentos difíceis. Então, se você puxar todos os traumas de uma vez, porque não tem como você simplesmente falar assim, não tenho mais trauma. Não. Se eles estão lá dentro e foram um trauma, eles passaram pela sua consciência. Para eles saírem de lá de maneira modificada, tem que passar pela sua consciência de novo. Então o que a gente faz? A gente puxa um fiozinho de cada vez. E normalmente o nosso inconsciente, ele nos respeita, ou seja, ele não coloca tudo para a gente saber, né? Para Freud, a terapia, a psicanálise, é tornar consciente tudo que está no nosso inconsciente. Para Jung, isso é um terror. Porque para Jung ele diz o seguinte, se eu colocar tudo que está no meu inconsciente para mim saber, eu não aguento. Porque para o Jung, no nosso inconsciente não tem só coisa ruim. Para Freud só tem coisa ruim. Ele achava que no nosso inconsciente só tem coisas que eu não consegui viver e aí eu reprimi para o inconsciente. Tanto que ele usa um termo de recalcar para o inconsciente. As pessoas recalcadas, né? Está lá recalcado. Para o Jung não. No nosso inconsciente só tem coisas boas. Quando ele põe uma coisa para a gente, nova, boa, eu falo, não quero. Quando eu não quero, se torna uma sombra e que fica me assombrando. Então, o que a gente faz? É viver um dia de cada vez, observar os nossos comportamentos, sentimentos e pensamentos, perceber o que está acontecendo conosco e quando tiver alguma coisa que a gente percebe, puxa, isso aqui é um nó que eu não estou conseguindo desatar, pedir ajuda, né? Ou seja, não ficar sozinho. E essa ajuda pode ser para um psicólogo que conhece ou que tem uma técnica na qual você se afeiçoa e que ajuda você aos pouquinhos e puxando esse fiozinho do novelo de lã do seu inconsciente, vamos dizer assim, sem causar outro trauma, né? Que é te expor a emoções que você já estava querendo não ver mais. Tá bom? Então é possível fazer um trabalho, mas não de uma maneira tipo lava rápido. Isso não existe, tá bom? Tem gente que propõe isso usando droga, sabe? Mas não faz sentido, sabe? Tipo fazer catarses, fazer sei lá, experimentações psíquicas que, a meu ver, é um risco de eu causar um trauma, mais um trauma. E aí a pessoa até psicotizar, ou seja, ter um subpsicótico que entrou em contato com conteúdos intensos, emocionais, sem uma preparação antes, tá bom? E agora como é que a gente faz então, já que eu falei da problemática, vamos fazer a solucionática, né? Como é que eu faço então para evitar ter depressão, doença? Porque depressão nós vamos ter sim, lembra? Toda vez que você cai uma ficha na sua vida, você fica chateado, né? Sabe aquela, eu já contei essa historinha, que você pisar no cocô e você fica, puta, que cheiro ruim, que vocês não olham onde anda, dá bronca em todo mundo. Aí quando você vai ver, fui eu que pisei. Essa sensação, nossa, eu estava mó chato e eu é que sou o problema. Isso chama-se depressão pós-insight, quando eu percebo que eu é que estou com alguma dificuldade. Isso é normal do ser humano. Essa depressão ela é bem-vinda. Só que ela pode se juntar com um quadro psicológico mais grave ou com um quadro biológico. E aí eu posso dar uma patinada em vez de melhorar na minha busca. Então como é que faz para a gente poder manter a nossa mente, eu diria assim, alerta? É o que eu chamo de uma postura, que eu chamo de assertividade, que é esse gráfico que nós vamos ver agora aí. O que é ser assertivo? Ser assertivo é ser claro, direto, objetivo, sem rodeios e sem manipulações, na hora de expressar o que você sente, o que você pensa e o que você vai falar e o que você vai fazer. Quando você não é assim, ou seja, tem praticamente três maneiras de você não ser assertivo. Uma delas é você ser passivo, que é a postura do bonzinho, é aquele cara que não sabe falar não, tá? Esse era o meu apelido lá no exército, Tenente Navajas, o bonzinho, porque todo mundo queria falar comigo porque eu era bonzinho. Se as pessoas falavam, eu tô com torcicolo, eu ia lá e dispensava do serviço. Esse é o bonzinho, que não sabe falar não, tá? O extremo oposto do passivo é o agressivo, olha lá, tá na outra ponta do triângulo, que é aquele cara que não sabe falar sim, e ele trabalha pelo medo, né? Ele não fala sim porque ele tem medo de perder a sua postura. O passivo, ele não fala não porque ele se sente culpado, ok? E tem um caminho aí do meio, que está bem no meio do triângulo, embaixo aí, que é o passivo-agressivo. Esse é o malandro, tá? Essa é uma outra pessoa que se faz de morto, que é bonzinho, para poder pegar o coveiro, com essa historinha, né? E quando for interessante, ele também agride, desde que sempre ele sai ganhando, ok? Esse também não é legal, ser passivo-agressivo. É aquele que muda de comportamento conforme
lhe interessa, conforme os seus interesses egoísticos. Então o que a gente tem que criar? Um filtro emocional para lidar com as coisas, com as pessoas e com os lugares. E como é que a gente faz isso? Treinando a assertividade. Então quer dizer que eu não tenho assertividade? Tem, e a gente vai perdendo. A gente nasce assertivo e vai perdendo a assertividade conforme vai recebendo a nossa educação, que é cheia de maneiras de se lidar com as situações. Então tem culturas que cultuam, tá, o medo. Então as pessoas se tornam agressivas. E tem culturas que cultuam a culpa. Então as pessoas se tornam passivas. E tem culturas que cultuam a malandragem, que é do tipo assim, aproveite o que está acontecendo. Tá? Se as pessoas estão com medo, tome as coisas delas. Se as pessoas estão com culpa, manipule pela culpa. Né? Ou seja, treinar não ser manipulador e não estar refém das emoções. E ser assertivo é aquilo que eu comentei, né? Ser claro, direto, objetivo, sem rodeios e sem manipulações para expressar a sua maneira de sentir, pensar e agir. E existem técnicas na qual você pode treinar e recuperar a sua assertividade. Para quê? Para que, quando duas pessoas assertivas se encontram, a pior coisa que pode acontecer é um conflito, não é uma briga. Conflito não é briga, conflito significa pessoas que estão com ideias diferentes sobre o mesmo assunto e que estão dispostas, né, com honestidade, mente aberta e boa vontade, como nós vamos ver nos próximos programas, a trocar ideias e, quiçá, construir uma terceira ideia melhor do que as duas separadas. Para isso é que é importante ser assertivo, que tem como base a honestidade, a mente aberta e a boa vontade. E aí nós construímos o nosso filtro, que a gente vai ver no próximo slide aí, que as bases da assertividade e do filtro emocional. Primeiro, quando for ter relacionamento com as pessoas, conversar com elas, mantenha um bom contato visual. Normalmente, se você é honesto, você olha nos olhos, né? Tom de voz neutro, você não precisa nem estar gritando, xingando e nem falando baixinho, coitadinho de mim. Não precisa. Uma postura aberta, que não é nem arrogante, com o peitão para fora, e nem encolhido, uma corcunda, como se você fosse um coitadinho. Postura aberta, pronto e disposto a ouvir e falar. E atenção à linguagem, né? Porque não adianta você falar de um jeito querendo dizer outro, ou dizer uma coisa de uma maneira, por exemplo, oi querida, que bom que você chegou. Você não tá, a pessoa não é querida do jeito que você falou. Então cuidado com a linguagem. Esse é o filtro emocional. Você consegue filtrar situações, pessoas, lugares. Mesmo quando você fique chocado com alguma coisa ou traumatizado com alguma coisa, você vai manter sua postura e dizer, olha, realmente essa situação é difícil, eu não estou conseguindo compreender direito, digerir essa situação de maneira que eu vou pedir para dar um tempo, porque eu preciso pensar melhor sobre o assunto. Né? Você está sendo claro, direto e objetivo. E isso faz o quê? Que é o nosso próximo slide. Tá? Quando você usa as técnicas do filtro emocional, você se mantém com saúde emocional. Quando você não tem esses filtros, os problemas e dificuldades da vida te atingem de uma maneira tão intensa que você começa a ficar depressivo. O humor deprime. Como se eu não conseguisse dar conta das coisas da vida, porque eu não tenho filtro. Tudo pesa, né, na minha vida. Se eu tenho os filtros, que é feito principalmente pela minha capacidade de conversar, né, são as minhas defesas verbais, eu mantenho a minha saúde emocional, eu tenho um humor estável. O que é um humor estável? É uma alegria? Não. Né? Pode voltar para mim, por favor, que a gente vai encerrar. O humor estável é aquela que sabe ficar alegre quando as coisas são alegres e sabe ficar triste quando as coisas são tristes, mas não vai ficar deprimido só porque as coisas não são do jeito que a gente quer. Ok? Então isso é o que é a depressão do ponto de vista psicológico. Nós agradecemos a sua audiência e quiçá estaremos aqui na semana que vem para mais um programa novamente. Até lá!